Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cecílio André, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, como os portugueses viram mais uma vitória do Mengão sobre o Palmeiras. E Daniel Alves no Mengão, roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Pessoal, vamos lá, vamos direto ao vídeo hoje. Para muitos que não sabem, para muitos que estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu sou um flamenguista que mora em Portugal. Vivo em Portugal. Esse vídeo eu não gravo de Portugal, gravo de férias aqui da casa da minha sogra do Brasil. Né? E costumo ver os jogos do Flamengo nas TVs portuguesas. Por exemplo, né, Libertadores da América passa na Sport TV portuguesa. Então, todos os jogos do Flamengo na Libertadores eu vejo na Sport TV portuguesa. Né? Também vi alguns jogos do Carioca na própria Sport TV portuguesa. Campeonato Brasileiro, como eles chamam, Brasileirão, Canal 11. Né? Mesmo de férias aqui no Brasil, eu trouxe a minha assinatura de TV a cabo para cá e vi ontem o jogo do Flamengo e Palmeiras, através do Canal 11. E aí queria contar um pouquinho para vocês o que os comentaristas portugueses falaram um pouco do jogo de ontem e trazer um pouco como eles veem o futebol brasileiro, os clubes do Brasil e o Flamengo, que passou a ser alvo de interesse deles desde a passagem de Jorge Jesus no Mengão em 2019. A popularidade do Flamengo em Portugal aumentou assustadoramente depois da passagem de Jorge Jesus pelo Mengão. E aí eles criaram um hábito, óbvio, né? Por que passa em tanta TV lá? Óbvio, né? Existe uma comunidade enorme de brasileiros em Portugal, talvez seja o país do mundo onde tenha mais brasileiros, ou na Europa, pelo menos é. Mas também os portugueses, de certa forma, ficaram curiosos em conhecer um pouco mais a história do Flamengo, em saber um pouco mais do Flamengo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que eles são muito preparados. Né? Geralmente, os comentaristas portugueses são muito estudiosos, muito preparados, tanto em termos do que acontece no Brasil e também pelo que geralmente taticamente acontece em campo. Então, um pouco antes do iniciar o jogo, eles apontavam que talvez houvesse um leve favoritismo para o Palmeiras. Por quê? Eles sabiam que o Flamengo entrava aí sem 7 jogadores. Né? Ontem o Flamengo entrou sem Rodrigo Caio, sem Davi Luiz, que já é jogador do Flamengo, sem Felipe Luiz, né, machucado, né, com contusão muscular, aliás. Estranho tanto a contusão do Felipe Luiz como do próximo desfalque do Diego, 2 jogadores que tiveram aí uma semana e meia cheia se contundirem nos treinamentos. Né? É uma lanterninha que a gente tem que acender aí. Será que os treinamentos foram adequados para 2 jogadores que estavam praticamente aí há 3 rodadas sem jogar? Né? Sem Gabigol, né? Enfim. Reflexo aí, de novo, da nefasta eliminatórias enorme e desnecessária eliminatórias para a Copa do Mundo, nesse formato de 18 jogos. Né? Enfim, o Gabigol, infelizmente, jogou os 3 jogos inteiros ali sem ser substituído praticamente, né? Ou sendo substituído no final. Se machucou previamente. E o Bruno Henrique com uma contusão muscular. Além do René. Ontem a gente entrou o nosso lateral esquerdo, o nosso terceiro reserva. Né? Então, assim, eles diziam que, em função de ser um clássico, tudo poderia acontecer, mas o Palmeiras estava mais completo para jogar. E aí, pessoal, como eles viram os primeiros 25 minutos do jogo ali, né? Como geralmente é Flamengo e Palmeiras. O Flamengo com domínio total territorial, com a posse da bola, né? Enfim, tentando jogar no campo do Palmeiras e o Palmeiras tentando montar aí, jogar no seu contra-ataque. Ou seja, os 2 times jogaram dentro das suas características. O Palmeiras é naturalmente um time reativo e o Flamengo é um time impositivo, um Flamengo que tentava jogar no campo do adversário. Num desses contra-ataques do Palmeiras, né, uma saída rápida do Everton, que eles elogiaram muito pela reposição de bola,
né? O Wesley, ali pela direita, conseguiu enganar o Isla errou ali, ao invés de dar o fundo. Ele protegeu o fundo, esperando que o Andreas Pereira tivesse ali para cobrir. Ele não cobriu direito, chutou no canto, gol no Palmeiras. Né? Em seguida, né, já vinham jogando muito bem Arrascaeta e Everton Ribeiro, né, numa jogada ali, praticamente foram 15 segundos, né, até o gol do Flamengo. Na saída de bola, Arão tocou, Pedro Arrascaeta, Everton Ribeiro fez um cruzamento sensacional, achou o Bacholinha, Michael, cabeceando para o gol. Eu vi, inclusive, ontem no Fantástico, que comemoraram ao primeiro gol do Romário naquele jogo histórico do Brasil. Eu estava no Maracanã nesse dia, 2-0 contra o Uruguai, né, no cruzamento do Bebeto. O Romário, baixinho, foi lá, fez de cabeça o primeiro gol. Pareceu mesmo ali, mas ali, até então, teoricamente, apesar do Flamengo ter sofrido gol, na minha opinião, o jogo não mudaria. E, na minha opinião, o Flamengo ganharia com facilidade. Por quê? Porque o Flamengo, teoricamente, estava jogando como o Flamengo. Né? Já estou inserindo um pouco da minha opinião aqui. Né? O que mais que eles acharam? Aí aconteceu uma coisa fundamental que mudou totalmente o destino do jogo. Aos 25 minutos do primeiro tempo, em função, mais uma vez, da nefasta eliminatórias enormes para a Copa do Mundo, com 18 jogos, Arrascaeta foi o total destaque do Uruguai. Nos 3 jogos do Uruguai, ainda mais com 3 jogos seguidos, ele sente a contusão muscular. Espero que nos exames de hoje não seja nada absolutamente grave. Ele sai, né? E aí muda totalmente o jogo. Entra o Vitinho não entrou tão bem como geralmente costuma entrar, e aí o Flamengo mudou a postura. O que o Flamengo fez? Deu a bola para o Palmeiras e recuou e se colocou na situação de jogar no contra-ataque. Né? E aí, sendo bem sincero, houveram pouquíssimas oportunidades de gol, né? Mas os portugueses elogiaram a maleabilidade do Flamengo de tentar jogar um pouco diferente. O que aconteceu? Deu a bola para o Palmeiras também não sabe jogar com a bola. O Palmeiras, apesar de ter um elenco com muito bons jogadores, ele se acostumou a jogar de forma reativa. Né? O jogo vinha mal já no segundo tempo, até que num córner muito bem cobrado pelo Vitinho, o Pedro atuou como centroavante nato. De cabeça colocou o 2-1, aí o Flamengo entregou definitivamente a bola para o Palmeiras. O Palmeiras não sabia o que fazer bem para a bola. Os comentaristas portugueses elogiaram muito a postura do Renato Gaúcho de ter essa maleabilidade aí no esquema tático. E, no final das contas, mesmo com 2-1, o Flamengo foi mais perigoso no final, fazendo o 3-1, né, e tendo mais chances de gol reais ali que o Palmeiras no final. Né? Então, assim, destaques para eles. Né? Bruno Viana foi um grande destaque, dizendo, inclusive, que fez uma partida primorosa e que talvez esteja jogando melhor no Flamengo do que jogava no Braga. É uma curiosidade, porque foi contratado o Bruno Viana do Braga, então eles vêm elogiando muito o Bruno Viana. E se vocês perceberem, silenciosamente, o Renato Gaúcho colocou o Bruno Viana. A gente não tem falado muito como titular do Flamengo. Você vê, não joga. Ontem, o Léo Pereira estava no banco. Né? Então, assim, a zaga teoricamente titular, sem Davi Luiz e Rodrigo Caio, ou a zaga reserva imediata, virou Bruno Viana e Gustavo Henrique. Né? Onde, para muita gente, inclusive para mim, a zaga seria, né, na ausência desses jogadores, Gustavo Henrique e Léo Pereira e o Bruno Viana no final. Mas, segundo eles, ele fez uma partida maravilhosa. Falaram que o Andreas Pereira teve um bom desempenho ali na segunda volância, que é um jogador esclarecido, que ele se comportou bem nos posicionamentos. Questionaram, pessoal, o técnico Tite, por que o Arão não é convocado para a seleção brasileira, e disseram da estranheza do Tite da convocação de alguns jogadores. Disseram, olha quanto tempo o Tite demorou para convocar o Gerson. E questionaram muito por que o Arão não era convocado pelo Tite em função da belíssima partida que ele fez. Né? Eles disseram que o Arão, depois da passagem para o Jorge Jesus, virou um jogador transformado, um outro jogador desde antes, né? E que o Arão deveria
estar sempre presente nas convocações do Tite, e eles não entendem. Elogiaram muito o Everton Ribeiro, a inteligência técnica e tática do Everton Ribeiro. Sei que muitas vezes algumas pessoas ficam com impaciência do Everton Ribeiro, mas assim, eles sempre elogiam muito o Everton Ribeiro. E uma curiosidade, eles elogiam muito mais o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta, tá? Eles acham que o Everton Ribeiro taticamente se comporta melhor que o Arrascaeta. Eles enaltecem também a genialidade do Arrasca, eles veem ele como um jogador cerebral, porém, os elogios maiores sempre dos portugueses. Ontem foi a mesma coisa, né? Mas são para o Everton Ribeiro em função da inteligência tática. É um jogador extremamente criativo, habilidoso, segundo eles, que se comporta muito bem taticamente também, que ajuda muito o clube, né? Eles, é interessante, que também falam bem do Michael, né? O Michael, até antes dos gols, eles costumam chamar o Michael de flecha. Vai o flecha, né? Enfim, e ontem foi a mesma coisa, né? Um jogador de quebra de linha, um jogador que muitas vezes eles veem que não tomam as melhores decisões, mas que fazem com que o Flamengo, de certa forma, tenha uma válvula de escape ali para jogar nos contra-ataques. Então, eles acabam elogiaram muito no jogo de ontem, em função dos gols, obviamente, mas de o Flamengo ter um jogador, uma opção tática, teoricamente, que mesmo que não seja a melhor tecnicamente e não tenha a melhor tomada de decisões, é um jogador que, teoricamente, dá esse jogo de velocidade ao Flamengo, dá essa possibilidade também, né? No final do jogo, eles enalteceram muito, 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 muito a vitória do Flamengo, acharam que o Renato Gaúcho foi muito inteligente, né? Enxergaram ali quando o Palmeiras começou a forçar mais o jogo pelo lado esquerdo, a tirada do Isla, a substituição, a tirada do Isla, porque o Isla já estava cansado de botar o Mateuzinho, e botou o Rodinei ali também pela direita, ou seja, teoricamente, quando o Palmeiras se movimentou para atacar mais pela esquerda, o Flamengo se reforçou ali na esquerda e conseguiu equilibrar, fazendo com que o Palmeiras praticamente não levasse perigo ao Flamengo. A grande verdade é que o Palmeiras fez basicamente o gol e de chance primorosa, chance clara de gol, não teve outras, né? Já o Flamengo teve uma bola na trave no Vitinho, alguns contra-ataques de novo de Michael tomando decisões erradas, o Flamengo poderia ter feito até mais gols, né? Mas 3-1 foi um excelente placar, né? Elogiaram aí muito, de novo, o time do Flamengo, mesmo desfalcado, né? Mesmo desfalcado, conseguiu uma vitória do Flamengo, foi assim que eles viram. Vou falar um pouquinho da minha opinião, agora desvinculada da opinião dos portugueses, se bem que muita coisa eu concordo, né? E aí eu vou confessar para vocês uma certa dúvida também, né? Eu me acostumei desde 2019, mesmo com os técnicos anteriores, né, a ver esse time jogar de uma forma única e uma forma revolucionária no futebol brasileiro. Que forma é essa, pessoal? Jogar o time no ataque, né? Flamengo se notabilizou, o que lembra um pouco o Flamengo de 81 também, a década de 80, e assim que eu gosto de ver o Flamengo jogar, o Flamengo com total posse de bola, jogando o tempo todo no campo do adversário, fazendo o adversário suar sangue para se defender e criando várias chances de gol, né? Acho que esta era a dinâmica do jogo, como bem os portugueses falaram, até os 25 minutos do primeiro tempo. Se bem que o Flamengo não conseguia ser efetivo, ele não conseguia vencer a defesa do Palmeiras, né? O que eu gosto muito nessa mudança do Renato, que o Renato às vezes deixa Everton Ribeiro e Arrascaeta jogarem muito próximos, né? Quando esses dois gênios do futebol jogam muito próximos, dificulta muito para a defesa adversária. E, teoricamente, até os 25 minutos, o Palmeiras, no único contra-ataque realmente perigoso para o gol, fez o gol. E, em seguida, o Flamengo, dentro da sua genialidade de jogar, uma troca de bolas, o Everton, de perna direita, colocou o Michael na cara do gol, para fazer talvez um dos primeiros gols de cabeça na história do Michael. É bom se notar isso também, né? O que me preocupou, pessoal, é que a saída do Arrascaeta, o Vitinho, de novo, não entrou bem, como vem entrando em todos os jogos do Mengão, a mudança de postura, né? O Flamengo optar por dar a bola para o adversário e o adversário atacar, né? Aí você pode falar assim para mim, e eu tendo a concordar, por isso que eu disse no início do comentário, que eu também fico em dúvida. O Flamengo não pode ser um time de uma nota só. O Flamengo tem que saber jogar também em situações adversas. Por exemplo,
Se o Flamengo for para a final do Mundial, como eu acredito que irá, se tiver Mundial no final do ano, jogará com o Chelsea, que é um time tecnicamente superior ao Flamengo. Então, talvez ele tenha que ter essa maleabilidade também e saber jogar se defendendo para sair no contra-ataque, né? Mas, em linhas gerais, dentro do universo do Flamengo, não há clube, não há time que seja superior tática e tecnicamente que o Flamengo tem que se colocar nessa posição. Então, assim, apesar de se criar uma alternativa tática ao Flamengo, me preocupa, né? Me preocupa até porque muitas vezes foi a forma que o Renato dirigiu o Grêmio. E por que me preocupa isso? Porque eu acho, né, como filosofia, sempre quem dá a bola ao adversário tem maiores possibilidades de levar gol. Ontem deu certo, né? Ontem deu certo e o Flamengo, de certa forma, foi superior. Mas me incomoda essa forma, me incomoda, sendo muito pessoal, essa é uma opinião pessoal, o Flamengo jogar de forma reativa, né? Até porque não precisa, porque é o time dominante e o principal time do Brasil. Deu certo ontem, parabéns. Deu certo contra o Olímpia também, que o Flamengo jogou no jogo de ida lá no Paraguai, também me assustou. Deu certo de forma muito mais perigosa contra o Defensa e Justiça na estreia do Renato Gaúcho, num dos piores jogos que o Flamengo fez no ano, lá na Argentina, quando o Flamengo ganhou, por acaso, também com o gol de Michael, 1-0. Numa das únicas bolas, o Flamengo aquele jogo deu 2 chutes a gol. Eu prefiro o Flamengo, mesmo quando perde, que cria 20, 30 oportunidades ao gol. Eu estou acostumado desde Jorge Jesus a ver o Flamengo a criar 30 oportunidades de gol por jogo e fazer com que a gente fique satisfeito, né? Então, assim, esta mudança, eu confesso a vocês que me incomoda. Eu prefiro o time reativo. Deu certo, está dando certo. Maravilha. O meu medo é que num jogo eliminatório, porventura, em algum momento isso dê errado. Mas é uma hipervigilância da minha parte também, né? Uma outra coisa também que eu concordo com os portugueses, né? Assim, acho o Everton Ribeiro um jogador excepcional, acho que a seleção faz muito bem a ele, né? Ele, como todo jogador, não é todo jogo que ele é genial, mas ontem ele foi importantíssimo para o Flamengo. Achei que o Flamengo caiu de produção, o Renato tirou ele no segundo tempo, é óbvio também, para evitar uma contusão e do cansaço dele também, porque praticamente aí ele jogou o último jogo todo, enfim, e conseguiu aí fazer 2 gols pela seleção brasileira, né? Mas eu acho que quando o Everton Ribeiro sai, a centelha criativa, eu Arrasca, né? Assim, eu não concordo com os portugueses, não. Eu gosto mais do Arrasca do que o Everton Ribeiro. Mas, assim, eu acho que são centelhas ali que, teoricamente, fazem a diferença no time do Flamengo. Pena ontem que o Pedro não vem bem já há muito tempo. Pena que ele fez o que ele fez como um centroavante, mas ele não dá a mesma mobilidade que dá o Gabigol, né? Então, o Pedro ontem fez um gol de cabeça importantíssimo na vitória do Flamengo, mas não se veio tão bem. Aliás, não vem muito bem. Concordo com os portugueses, não necessariamente do Arão na seleção. Acho, inclusive, discordo dos portugueses quando falaram que o Andréas Pereira fez um bom jogo. Achei o Andréas Pereira muito, muito ruim no jogo, né? Ele entrou bem no jogo contra o Santos quando ele jogou um pouco mais avançado. Ali no segundo volante, se vocês repararem em ver os vídeos, geralmente ele estava onde não estava a bola, né? Achei ele muito pouco participativo, lento em algumas situações, o que não se espera de um jogador que vem da Premier League, mas, obviamente, muito pouco participativo. Ele melhorou um pouquinho quando o Renato botou o Thiago Maia, tirou o Everton Ribeiro e avançou um pouquinho. Ele melhorou um pouquinho, mas eu espero muito mais dele. É óbvio, ele está se adaptando, é só o segundo jogo dele no Flamengo, mas eu espero muito mais dele também. Mas eu achei que ele não foi bem, né? Achei que, por exemplo, o Diego fez muita falta ontem. O Diego deu uma dinâmica muito maior que o Andréas Pereira. Concordo com eles que o Bruno Viana jogou muito bem e o Gustavo Henrique jogou muito bem. Uma coisa que eu esqueci foi sobre o Ramon, né? Eles elogiaram muito o Ramon. Ramon, teoricamente, na janela de transferência, foi alvo do Porto, né? E o Ramon ontem fez a sua melhor partida com a camisa do Flamengo no titular. Está bom, não foram muitas partidas, mas ele defensivamente foi perfeito. E olha que a gente sempre olhava para o Ramon como uma arma ofensiva, como um cara que ia bem ao ataque. Ontem ele provou que defensivamente foi muito maduro e muito seguro em todas as intervenções. Falando um pouquinho de Michael, pessoal, né? Eu fico muito chateado. Acho que é uma onda que tem muito no Brasil aqui,
de certa forma, de fundão de ódio. Então, assim, o jogador não está bem, não é o que se espera, se ofende a vida, distrata o jogador, fala que não era jogador. Eu lembro de um gamer, eu não sei nem o nome do gamer, né, que chegou a falar numa rede social de grande relevância: Flamengo foi enganado, disseram que era um jogador de futebol que não era. Enfim, humilhando a pessoa, né? Assim, a pessoa não entra em campo querendo jogar mal, salvo exceções, algumas exceções. Ali eles tentam sempre dar o melhor. E aí o Michael, eu acho que está conseguindo dar a volta por cima, né? Por quê? O Michael, inclusive, há pouco tempo, num programa aí dos Barbados, parece que esse é o nome do canal, confessou publicamente que teve sérios problemas de depressão, né, teve problemas psicológicos, e, de fato, a pressão da torcida do Flamengo, muitas vezes, da torcida não, de parte da torcida, né, da parte odiosa da torcida do Flamengo, é muito ruim. Né? O mesmo acontece com o Vitinho, pessoal. Né? O Vitinho, e eu sempre falei isso aqui no canal, o Vitinho, a partir do momento que desligasse as redes sociais, fizesse um tratamento psicológico, tivesse fazer essa terapia, aumentaria bastante de produção. E olha que ontem ele nem jogou tão bem, ele mandou uma bola na trave, mas nem jogou tão bem. O que acontece? Esse ciclo de ódio, dependendo da estrutura das pessoas, abala muito. Então, assim, não é porque as pessoas vão estar xingando o jogador que ele vai jogar melhor. E o Michael ontem foi o craque do jogo, na minha opinião, né? Tendo alguns destaques também, mas sendo o jogador que ele era no Goiás. Né? E esse esquema reativo, o Michael pode ser usado. Né? É óbvio que ele não é titular do Flamengo, o Bruno Henrique é titular absoluto do Flamengo e tem até a concorrência do Kennedy agora. Mas o Michael é uma arma. E lá atrás, quando o Jorge Jesus pediu a contratação de Michael, naturalmente ele estava pensando nisso. É uma excelente válvula de escape, né? Um jogador que pode ser acionado com o campo, pela velocidade, pelo drible, ele pode ser muito útil ao Flamengo. Então, ontem, no segundo tempo, a partir do Flamengo jogou para trás, ele foi uma excelente válvula de escape para o Flamengo ali e foi o grande destaque da partida. Né? Acho que aí as pessoas talvez devam repensar o seu comportamento odioso nas redes sociais e tentar pensar que isso ele é um ativo do clube. Então, assim, você destruir um ativo do clube não é nada inteligente. Né? Então, assim, tentar, não é que não possa criticar, é criticar da forma certa sem humilhar a pessoa, e o Michael ontem calou muito a boca aí desses odiosos aí que talvez coloquem na frente o seu próprio ódio no coração do que verdadeiramente o amor ao Flamengo. Né? Terminando o vídeo de hoje, pessoal, ontem na minha live, né, milhares de pessoas me perguntando sobre Daniel Alves no Mengão, se eu achava ou não achava uma boa Daniel Alves no Mengão, a partir do momento que ele se desligou do São Paulo, ou seja, São Paulo deu um beiço nele, né? São Paulo deu um grande calote de 15 milhões de reais no Daniel Alves, se eu achava que seria uma contratação interessante para o Flamengo, né? Já que ele ainda pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro e jogar por outro clube, que ele fez só 6 jogos pelo São Paulo, mesmo na Libertadores, Copa do Brasil, não é mais. Será que eu acharia que ele seria uma peça importante para que a gente pudesse jogar essa camisa fora aqui, octacampeão brasileiro, e eu possa comprar outra camisa de campeão brasileiro ou do tricampeonato invicto do Flamengo? Qual é a minha opinião? Eu acho que a principal contratação que talvez a gente tenha estourado um pouco o orçamento, ou melhor, né, financeiramente, apesar da discordância em algumas coisas dessa diretoria, financeiramente, eu acho que a diretoria do Flamengo ela é muito competente. Trouxe o Davi Luiz, né, o Jornal Extra diz que o salário será 1,5 milhão, é mais ou menos o salário do Daniel Alves no São Paulo. Né? Acho que em alguns momentos você pode até superar ali a questão financeira por uma questão desportiva. Acho que a contratação do Davi Luiz, mesmo que tenha teoricamente desbalanceado um pouco a folha de pagamento, óbvio, existe a competência aí de gerar mais caixa para fazer isso, óbvio. Pelo Daniel Alves, mais 1,5 milhão, não faria de jeito nenhum. Né? Se ele quiser ganhar o salário que ele ganhava no São Paulo, Daniel Alves, de maneira nenhuma contrataria o Daniel Alves. Por quê? Porque, teoricamente, na zaga o Flamengo precisa muito mais na lateral direita. A gente tem o Isla, tudo bem, ele não joga igual joga na seleção chilena, né? Mas é um bom lateral. E o Mateuzinho vem pedindo passagem. E ainda tem
né? Eu acho um absurdo, eu não botaria o Rodinei em situação nenhuma, acho que o Rodinei o elenco do Flamengo se qualificou e o Rodinei ficou para trás, né? É a mesma coisa ter o Rodinei no elenco do Flamengo, como ter o Hernanes, o Brocador e o Paulinho. Eles foram muito importantes lá atrás, quando o nível técnico do Flamengo é um. Acho que o Rodinei destoa tecnicamente, né? E, de novo, não é nada contra o jogador, mas assim, acho que ele não poderia ficar. Mas o Flamengo tem 3 laterais. Eu só acharia que seria uma boa se o Daniel Alves viesse num salário muito inferior, mas muito inferior. Num salário de jogador mediano para o Flamengo, aí sim, né? Eu acho que, de fato, na lateral, mesmo com 38 anos, ele ainda é melhor que o Isla, ele ainda é melhor que o Mateuzinho, né? Mas eu só contrataria, eu sei que não existe nada disso ainda, né? Sei que isso é muito mais uma especulação da torcida. Eu só traria Daniel Alves para o Flamengo, né, se fosse em condições muito, 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 muito especiais. Senão, não traria. Agora, seria uma boa para o Flamengo? Claro que seria. Ele é um craque, é mais um desses craques de estirpe mundial, como é o Davi Luiz, conhecido no mundo todo, é o Daniel Alves. Ele ainda é um excelente jogador, né? Muita gente fala, ele cria confusão. Não, ele só queria receber. Não acho que ele cria confusão, acho que ele é um jogador de personalidade. E, em condições muito especiais, acho que o Flamengo ficaria com uma zaga, né? Imagina, tudo bem, de um pouco mais idade, né? Mas Diego Alves, Daniel Alves, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Essa zaga é uma zaga, pessoal, de grandes clubes europeus, né? Uma zaga de primeira linha do futebol mundial. Então, assim, vocês que perguntaram tanto a minha opinião é só faria isso em condições muito, mas muito especiais para o Flamengo. E você, o que você acha? Gostaria de Daniel Alves no Flamengo? Coloca aqui nos comentários. O que você achou da vitória do Mengão ontem? Coloca aqui nos meus comentários. Você que segue meu canal, hoje vai ter uma live muito especial, 5h15 da tarde do Brasil, 9h15 da tarde de Portugal. Eu vou fazer um react do jogo do Tondela. Tondela que pode ser o Mengão em Portugal. Então fique muito ligado. Vai ser a primeira vez que eu vou tentar fazer um react. Vou ligar a televisão aqui na casa da minha sogra, vou ver pela Sport TV portuguesa o jogo do Tondela e vou tentar fazer um react com você, falar na hora ali o que está acontecendo e dividindo, narrar o jogo para vocês. Tá? Então, conto com a sua presença lá nessa live. Você que não deu like, senta o dedo no like aqui para ajudar o vídeo. E você que não é inscrito no canal Flamenguista em Portugal, está na hora de você se inscrever. Se inscreva aqui, a sua inscrição é muito importante para nós. Vejo você na live mais tarde no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.